A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, sejam bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, bispo primaz do nosso ministério, e a bispa Rosana, para levar até você mais uma parte da mensagem que nós temos veiculado ao longo desta semana, que tem como tema a cura. Meu pai tem pregado por todo este mês, durante o mês de fevereiro, a respeito da cura, e nós temos recebido e temos visto o poder de Deus se manifestar no nosso ministério, na vida daqueles que têm recebido esta palavra como verdade para as suas vidas. Jesus, ele ministrava a palavra, ele dava o ensinamento, porque a palavra é o que liberta, e juntamente com os seus ensinamentos, ele realizava milagres. E a maioria destes milagres foi de cura. A grande maioria foram milagres de cura. E nós cremos que o mesmo Deus que operou naquela época, naquelas pessoas, está em nós, opera em nós, age por meio de nós, e é isso que nós temos aprendido através do nosso apóstolo neste mês de fevereiro. O inimigo, ele quer que você viva pensando que a doença, que o mal, que a mentira pode fazer parte da sua vida, deve fazer parte da sua vida, mas Jesus veio nos mostrar que nós não podemos aceitar, não podemos nos conformar com o estado de doença, esta questão que nós chamamos de mentira, porque é contrária à verdade de Deus, contrária à palavra do Senhor. Você não pode viver conformado com o estado de doença. Você precisa reagir, você precisa tomar posse daquilo que é seu direito como filho de Deus. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, nos instrui a vivermos desta forma, a termos uma confissão diferenciada, a não aceitarmos os males desta vida como sendo situações que nós temos que viver, que nós vamos morrer dentro daquela situação. Não. Deus quer que você reaja, Deus quer que você acredite de todo o seu coração, porque Jesus veio para realizar em nós uma obra completa. Ele veio, como eu disse, trazer a graça, a verdade, e juntamente com a graça e a verdade, todos os benefícios que fazem parte deste novo pacto, desta nova aliança de maiores e superiores promessas. Veja que quando o profeta Isaías estava profetizando a respeito do Messias, do que o Senhor faria pelos seus filhos, pelo seu povo, ele diz aqui em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Veja que a primeira missão do Senhor Jesus foi pregar boas novas, ministrar, trazer a palavra da graça. Ele diz: enviou-me a curar os quebrantados de coração. Veja que promessa tremenda. Nós temos direito a emoções saudáveis, a cura interior. Ele diz também a cura física, ele diz a proclamar libertação aos cativos. Deus não quer que nós vivamos presos a nada. Deus não se agrada em ver um filho dele vivendo angustiado, aprisionado, amarrado a algum sentimento destrutivo, alguma situação que esteja gerando tristeza, amargura. Ele diz: e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Deus não quer ver o nosso choro. A Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela tem que vir pela manhã.
Porque Deus quer consolar, Ele quer a nossa felicidade, Ele quer o nosso bem-estar. E Ele diz, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Deus tem esta obra perfeita para as nossas vidas, para que nós sejamos testemunhas do poder dele aqui nesta terra. Para que todos vejam que há Deus em Israel, que há um Senhor, que há aquele que é poderoso, soberano, sobre tudo, sobre todos, e que zela pelas nossas vidas, cuida de nós. Aquele que não está distante, Ele está perto, perto está o Senhor daqueles que o temem, daqueles que guardam a sua aliança, daqueles que são fiéis. E eu creio que o Senhor levantou a minha vida, a sua vida, para sermos pessoas fiéis a Ele, comprometidas com o seu reino, com a sua palavra, e consequentemente, pessoas que estão aptas a viverem as promessas de Deus e a receberem tudo aquilo que o Senhor tem. Meu amado, minha amada, no próximo domingo, nós aguardamos por você na Igreja Cristo Vive. Em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, eu faço este convite para que no próximo domingo, às 9 da manhã e às 18 horas, você venha participar dos nossos cultos, venha prestar o seu culto racional a Deus, porque o apóstolo Paulo nos mostra isso claramente, e a Bíblia nos deixa bem claro também que Deus espera de nós esse sacrifício que é agradável. Ele não quer que você tenha nenhuma atitude sacrificial que fazia parte do antigo pacto, da lei, mas Ele quer que você preste o seu culto racional, que você mostre a sua reverência, o seu compromisso, a sua fidelidade a Ele, e domingo você terá a grande oportunidade de fazer isso. Nesse próximo domingo, o nosso apóstolo estará dando início a uma nova série de mensagens. Vamos tratar a respeito de provisão divina. O que o Senhor tem como provisão para a vida daqueles que o temem, daqueles que são fiéis. O que o Senhor quer para as nossas vidas, como Ele quer que nós vivamos como representantes do seu reino aqui nesta terra. Vem estar conosco, eu tenho a certeza que haverá uma palavra poderosa que irá tocar o seu coração, mover a sua vida, para que você siga rumo àquilo que o Senhor tem para você no próximo domingo, às 9 da manhã e às 18 horas. Nós temos um site na internet, www.igrejacristovive.com.br. Acesse o nosso site, lá você tem todo o material, todas as apostilas, todas as mensagens do seminário Casa sobre a Rocha. Com certeza será uma bênção, amém? Você vai ficar agora então com a mensagem da graça de Deus. Amanhã temos o programa da Bispa Rosana, programa para as mulheres, Chail. E até a próxima semana, em nome de Jesus. Eu creio que este fim de semana será muito abençoado. Receba isto para a sua vida, confesse esta verdade. E temos um encontro na próxima semana. Graça e paz. Até o próximo programa. A cura é o resultado da compaixão de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Você já tem a sua apostila. Isaías 53, versículos 4 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Tomou, diga, já tomou. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele
a iniquidade de todos nós. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, este momento é tão importante na nossa vida. Momento em que o semeador lança a semente. O coração do teu povo é coração de terra boa. Esta semente vai cair nesta terra, vai morrer, mas ela vai germinar, vai dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Então, Deus, dependemos desta palavra. É a palavra que nos amadurece, é a palavra que ilumina os olhos do nosso coração, é a palavra que nos faz reconhecer a grandeza e a soberania do Senhor. Por isso, nesta hora, nos aquietamos para ouvir o Espírito falar aquilo que o Espírito tem a dizer à igreja. Em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Minha família querida, santos preciosos, meus amados irmãos, minha família, selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo Jesus. Venho ensinando desde o início do nosso seminário de cura que é muito importante ouvirmos a palavra, recebermos a palavra e compreendermos a palavra. Porque se você ouve, recebe, compreende e pratica a palavra, é o começo, é o início do milagre. E esta palavra que será pregada hoje, eu acredito que ela vai mudar a vida e a forma de entender a cura, vai mudar totalmente a sua mente e o seu coração. Acreditar que Jesus pode curar é ter fé, é submeter a vida à soberania do Senhor. E hoje em particular, eu quero ensinar a igreja, e faço isto com um temor muito grande. Por que eu gosto tanto de falar das questões da cura? Porque a igreja tem conhecimento que eu sou fruto de um milagre de cura. Pode ser que ninguém neste mundo acredite nessa questão, mas como eu sou resultado de um milagre, olha, não poderia haver melhor pregador para lhe explicar essas questões da cura. E hoje em particular eu quero lhe falar da cura como resultado da compaixão de Jesus. No livro de Mateus, no capítulo 9, versículo 27, diz que partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Então nós hoje vamos entender que a compaixão de Jesus é liberada, por exemplo, quando ele perdoa alguém, quando ele salva alguém, mas em particular quando ele cura, quando ele opera o milagre da cura. Então compaixão é parte da misericórdia de Deus. Compaixão é parte do cuidado, da bondade que Deus tem para com os seus filhos. Portanto, você vai ter que entender que Deus, quando cura, cura porque isto é parte da virtude de Deus, é parte da misericórdia, do cuidado e da bondade. A compaixão de Deus não é uma paixão passageira. A compaixão de Deus não é um sentimento instável. A compaixão de Deus é perene, é perfeita, é fruto do amor de Deus. Quando é paixão humana, você sabe
paixão humana é carnal, é transitória. As pessoas dizem, estou apaixonado, e depois no dia seguinte dão uma facada. Estou apaixonado, eu amo, estou apaixonado, no dia seguinte dá um tiro. Isto é carnal, isto é transitório. Mas a compaixão de Jesus, essa misericórdia, esse cuidado, essa bondade, vai além do limite humano de amar ou de perdoar. Por que eu lhe digo isto? Porque só o Senhor Jesus tem a capacidade de ter compaixão plena por nós. Lembre-se, o ser humano não seria merecedor de absolutamente nada. Mas Deus, na sua virtude, na sua compaixão, manifesta esta misericórdia para conosco. Então o desejo do Senhor é curar, é nos ver saudáveis. E claro, eu tenho ensinado que muito do que se chama de doença é fruto do desajuste que o ser humano tem na sua forma de viver. Os meus colegas psicanalistas dizem que 95% hoje das doenças são psicomente somáticas, soma, corpo. Quer dizer que às vezes uma pessoa que alimenta uma ira, um ódio, uma rebeldia, ela é em potencial uma pessoa doente. Para Deus torná-la saudável e curá-la, é preciso que Ele tenha uma compaixão, uma misericórdia, um cuidado, uma bondade muito grande para com ele, para com a pessoa. Então, Deus quer nos ver saudáveis. E deixe-me dizer uma coisa muito importante. O nosso ministério não desacredita na medicina. Nós acreditamos na medicina. Nós não condenamos alguém que procura um médico. Nós não condenamos uma pessoa que procura um hospital, que procura a ciência. Não, nós não condenamos. Nós entendemos que tanto a ciência quanto a medicina são manifestações da glória de Deus. E eu aqui recomendo publicamente, estou fazendo isto desde o início, homens, todo homem a partir dos 40 anos de idade, obrigatoriamente tem que fazer um exame de sangue chamado PSA e tem que ter consulta com o seu urologista, porque a partir dos 40 anos que começa o climatério na vida de um homem, e se ele não procurar acompanhar o seu organismo, possivelmente se aos 60 anos for procurar um urologista, ele já vai 20 anos atrasado. E é incrível um monte de gente que morre no Brasil e no mundo com questões de próstata. Assim como a mulher, o climatério feminino, ele precisa de fazer anualmente um exame, o Papa Nicolau, o toque de mama. Isto a igreja recomenda. Nós não desacreditamos, nós incentivamos as pessoas. Mas o nosso desejo, e o meu desejo como pastor da igreja, é que você nunca mais precise de nada a respeito de medicina, ou de remédio, ou de hospital, para que Deus te dê saúde total e você viva totalmente saudável. Este é o desejo de Deus. Então a compaixão de Jesus é na realidade o amor de Deus em ação, porque o desejo de Deus é fazer algo que alivie e que acabe definitivamente com o sofrimento das pessoas. No versículo 28 de Mateus 9 ele diz: tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Credes que eu posso usar da minha compaixão? Porque eles disseram: Senhor,
tem compaixão de nós. E ele perguntou: você acredita que eu posso fazer isso? Acredita que eu posso ter uma atitude de amor, de bondade e misericórdia ao ponto de te curar? Amados, vocês, eu, nós temos que acreditar que Jesus pode fazer isso e muito mais pela nossa vida. Ele é o Deus dos impossíveis. Você acredita, diz a palavra, você crê que eu posso fazer isso? E os cegos disseram: sim, Senhor. E diz o versículo 29, então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Então, como é que eu libero a compaixão de Jesus? Veja, estes homens eram cegos, pediram compaixão, pediram favor, pediram misericórdia, pediram cuidado, e Jesus disse: não, eu não posso agir se você não tiver fé. Você acredita? E disse: nós acreditamos. Então, faça-se-vos conforme a vossa fé. Então, meu amado, ouça, o amor de Jesus se manifesta, e a compaixão, com atitudes de fé. É aquilo que você crê, é aquilo que você vai receber. Porque o que a tradição evangélica faz? As pessoas ficam doentes, vão para as igrejas, o pastor ora, passa óleo, põe a mão, e a pessoa fica pensando que é a mão ou o óleo a força da cura e do milagre. E não é verdade. É a fé. Amado, só os que creem, só os que têm fé, veem o agir de Deus. Quando você põe a sua fé em Jesus Cristo, você acredita, cego? Acredito. Então faça-se conforme a tua fé. Amado, aqui há um mistério que tem que ser revelado. Quando você precisa, quando você depende, quando você busca, quando você tem uma atitude de fé, de crença, não, eu creio que Ele vai me curar. Então, se isto está na tua mente e no teu coração, diz o versículo de número 30, então abriram-se-lhe os olhos de uma cegueira, de uma impossibilidade, de uma incapacitação. De repente, por causa da fé, por causa deles terem clamado pela compaixão de Deus, diz que abriram-se os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos, que ninguém o saiba. Versículo 32, e ao retirarem-se eles, foi-lhes trazido um mudo e endemoniado. Veja o sofrimento das pessoas. E diz o versículo 33, e expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Versículo 34, mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele demônio. Você sabe, uma coisa que eu entendo ao longo da vida ministerial: sempre haverá oposição a tudo que você quiser fazer de bem. Você prega a predestinação, os fariseus dizem: é um absurdo teológico. Você prega a cura, dizem: não existe, isto é coisa do passado. Sempre haverá um fariseu, e pior é que esses fariseus que estavam ali, os representantes da lei, disseram que Jesus estava curando porque ele era o maioral dos demônios. Você sabe que só existe um pecado que não tem perdão. É o pecado contra o Espírito Santo. É quando se diz que o que Deus está fazendo é o diabo. Isso não tem perdão. Então, o espírito religioso farisaico não crê, não acredita e ainda condena o que Jesus está fazendo. Então nós temos que entender que os mesmos fariseus do passado são os mesmos fariseus dos dias de hoje. Você sabe, o nosso ministério
É o ministério de sabedoria, é o ministério da palavra. Você aqui não me vê brincar com a alma das pessoas. Você não me vê aqui chacoalhar com as emoções das pessoas. Eu tenho lhe dito aqui desde o início do culto que a coisa mais importante para mim é o meu nome, é o meu caráter. É muito mais importante do que a minha vida. Então eu tenho sempre o cuidado de seguir a voz de Deus, de ouvir Deus falar. Eu tenho um cuidado com a alma da pessoa. Eu não olho você pelo teu bolso. Eu não amo diferente as pessoas porque um tem um carro melhor que o outro. Eu olho a pessoa, eu olho o ser humano, eu olho a necessidade que todos nós temos de entender esta questão da cura, amada, porque a doença é uma coisa muito humilhante. A cura é o resultado da compaixão de Jesus. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.